vai chegar para você, porque o reino é nosso, amém? A Bíblia fala, bem-aventurados os humildes de coração, que dos tais é o reino dos céus. O reino é nosso. O reino Ele estabeleceu para que nós pudéssemos cuidar aqui, neste tempo curto que Ele está fora. E Ele voltará. Nós vamos tocar uma música aqui, enquanto a música estiver rolando. Vocês não podem deixar o reino cair. O reino. Todas as mãos apoiando. Não deixe cair o de terra. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para enviar aquilo que é do Senhor, do nosso Senhor. Vou fazer uma pergunta para elas, mas depois eu gostaria que vocês refletissem aí também. Teve pessoas que colocaram a mão no reino uma vez, 2, 3, 4. Pessoas que não colocaram a mão nenhuma vez. Não teve também? Pessoas que parece que não veio a mão. Está frustrada, irmã Neide? Como foi para você colocar a mão no reino? Gente, foi uma experiência marcante. Eu tô com o reino nas mãos, vocês têm noção. Mas assim, eu achei interessante para mim que eu queria tocar na bola e a bola não chegava aqui na frente. Eu não sei se vocês perceberam, teve um momento que eu dei um pulo aqui, ó, e alguém ainda tocou primeiro. E teve uma hora que a bola chegou ali e eu fui de raspão. Então, na verdade, a bola veio parar na minha mão. Mas eu pouco toquei, mas eu queria muito tocar no reino. Foi gostoso demais. Também a minha irmã não veio. Ficou lá atrás, aí a Rose começou a gritar, a Rosinha começou a gritar. Eu também sou do reino. Ela ia terminar, bateu lá atrás, aí a irmã tentou segurar, que passou por mim direto, porque eu sou péssima. Mas na hora que eu vi que a irmã ia pegar, ela fazer uma banda, eu falei, não, agora é minha vez. Tomei, não, agora é só minha, ninguém toma. Nossa, irmã, gente. Só para a gente poder pensar um pouco na dinâmica do reino de Deus. Hã? Logo hoje a gente brinca com ele. Nós ontem conversamos um pouco a respeito da alegria. E nós falamos a respeito desse texto, onde a gente pode observar que a alegria, ela é algo que está para além de um conceito humano, está para além de um conceito das áreas de estudo das emoções. A alegria que nós estamos tratando nesse retiro está falando a respeito de algo que é no Senhor. E nós vimos ontem que a alegria ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Ela é uma pessoa, lembre-se? Ela é uma pessoa. O nosso conhecimento, se ele não tomar sentido no nosso corpo, de nada ele vale. Se o conhecimento não for transformado em corpo, e nós vamos perceber que isso é real, nós transformamos as nossas emoções em corpo.
Porque quando você está desanimado, o que o seu corpo faz? É assim? Não. O corpo, ele reage às emoções. Então, se eu estou abatida emocionalmente, a tendência do meu corpo pedir alguma coisa também mais o quê? Hein? Mais animada? Mais acelerada? Exatamente. Então, os nossos sentimentos, eles se transformam em corpo. Você pode perceber que uma pessoa em luto, geralmente, ela manifesta através do corpo. Uma pessoa em estado de sofrimento, ela manifesta através do corpo. Ou ela vai manifestar com esse corpo ficando cada vez mais cuidado, que pode, ou cada vez menos cuidado. Nós transferimos para o nosso corpo os nossos afetos. Por isso que o corpo adoece, e a gente chama isso de doenças psicossomáticas, que é o psique produzindo no corpo o adoecimento. Então isso quer dizer que coisa ruim pode ser jogada para o corpo, e coisa boa também. Nosso conhecimento de Deus, se ele não for jogado para o corpo, ele é só conhecimento. Você conhece alguém que conhece muito bem de Bíblia, mas conhece Bíblia de ponta a capa e não tem compromisso nenhum com Deus? Conhecimento só aqui, que não foi transferido para o corpo. O corpo não reage a esse conhecimento. Nós sabemos que a nossa alegria é cristocêntrica, mas tem muita gente dentro das igrejas que não transferiram esse conhecimento para o seu corpo. Por isso tanto sofrimento. Por isso tanto desânimo. E desânimo para a psicopatologia é um sentimento da esfera da tristeza. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: nós temos condições de transferir para o nosso corpo esse conceito de alegria? Temos. Mas se ele for real para mim, se ele for real para os meus afetos, se ele tiver sentido para mim. Porque se os meus questionamentos forem contrários, o que vai estar no meu corpo vai ser o meu questionamento contrário. Por exemplo, estou passando por um momento de muita aflição, de muita dor, de muita angústia, e eu não levo em consideração aquilo como algo que pode ser muito positivo para o meu crescimento espiritual. Eu não olho aquilo como algo que Deus está permitindo na minha vida para me transformar à imagem do seu Filho, que é o grande propósito de Deus para nós. Qual é o grande propósito de Deus para nós individualmente? Nos transformar à imagem do seu Filho. O que a Bíblia fala? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se para haver em nós alguns sentimentos é preciso passar por algumas circunstâncias, Deus então nos permitirá passar. Se nós tivermos esta visão e nós transferirmos para o nosso corpo essas sensações de esperança, e esperança é um sentimento da esfera da alegria, nós seremos pessoas totalmente diferentes. Nós iremos chorar, nós iremos passar por momentos de dificuldades, mas nós teremos plena convicção da vontade de Deus para as nossas vidas. O problema, queridos, é que às vezes os nossos valores, eles estão trocados. Isso não é o seu não, meu também. Vou dizer por quê. Os conhecimentos, aquilo que movimenta o mundo, ele afeta todos nós. Vou perguntar uma coisinha. Vocês trabalham fora? Quem trabalha fora? Um grande número. Quem trabalha só dentro de casa? Ou seja, trabalha, independente se é dentro de casa ou fora. Mas quem está trabalhando fora? Quem está trabalhando fora? Chega em casa descansado? Não. Chega o quê? Cansado. Chega cansado por quê? Porque há um desgaste. E por que que hoje a gente trabalha muito? E a gente faz muita coisa?
Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que captura as pessoas no pensamento e no corpo. Coisas que às vezes a palavra de Deus não está fazendo na nossa vida. Quantas vezes a gente fica dias sem pegar a Bíblia e ler trechos? A gente lê um versículozinho, então acabou. E a gente gasta aquele dia inteirinho fazendo outras coisas. Porque a sociedade, o movimento... Pode pegar um copo de água para mim, fazer um favor? Aqui, por favor. Obrigada, nem te agradeço. Vocês olhem por mim, tá? Porque a sociedade, ela está num movimento de muita atividade. Muita atividade, muita competição. E a gente vai meditar um pouquinho hoje sobre valores. Dando valor ao que tem valor. Qual o valor do reino de Deus na nossa vida? Queridas, conta-se a história de uma quermesse. Vocês sabem o que é uma quermesse? Essas festas da igreja católica, um monte de barraquinha, não é isso? E estavam assim, várias barraquinhas. E uma das barraquinhas estava lá assim, promoção de crucifixo. 3 por 10. E é isso que está acontecendo. Se você parar para pensar, no nosso meio religioso, nós estamos sendo contaminados por essa lógica. A mesma lá da sapataria. 3 pares por R$100. Lá na quermesse, 3 crucifixos por R$10. E isso está entrando no campo da igreja de uma maneira tal que a gente está sendo norteado pela lei da oferta e da procura. Se for real na sua vida, ou se não for, mas está acontecendo no mundo isso. Talvez não tenha chegado lá na sua cidade. Se não chegou, glória a Deus. Nós temos pessoas nas igrejas hoje enfadadas porque o atendimento tem que ser top. Porque se você entra numa loja, não é bem entendido, você vai para onde? Não. É a lógica do mercado na igreja, não é? Nós não temos que ser bem tratados para capturar, para ser capturado. Nós temos que ser bem tratados porque a comunhão faz parte da vida da igreja. Ok? Os preços baixos. Você vai fazer um evento fora, é um evento fora, a pessoa vai participar de alguma coisa, ninguém reclama de preço. Você faz um negócio na igreja, nossa, a pizza vai ser R$20. Você tem que baratear a pizza. Na igreja, você porque na pizzaria ele paga 50. Mas na igreja não é verdade? Então você tem que manter os preços baixos. Tem gente, daqui a pouco vamos até assim, vem para minha igreja que o dízimo é de 8%. Já tem. Até o dia 5 tem desconto no dízimo. Até o dia 5 tem desconto no dízimo. Marcas conhecidas. Marca conhecida, gente, isso é ótima, né? Os meninos gostam muito de roupas de marca, tem adultos também que são muito, sim, ligados nessas coisas. E na igreja a gente fica assim também. Se o cantor não for uma marca conhecida, ninguém vai. Se o pregador não for uma marca conhecida, não é assim? E lá também, na loja, a marca é muito importante. E nós estamos valorizando isso. E a satisfação do cliente tem que ser perfeita. Queridas, nós estamos sendo movimentados por esse pensamento. E aí a gente fica naquela fadiga na igreja de ter que fazer, porque a gente tem que atender a essas demandas da sociedade. Aí nós vemos alguns movimentos filosóficos que fazem com que as pessoas sejam cada vez mais narcísicas. Por isso elas não vão no culto para adorar, para levar nada. Elas vão para receber, porque eu mereço. Trabalhei a semana inteira. E hoje eu vou na igreja, levar meus filhos, tem que chegar, tem que ter uma boa música, tem que ter uma boa palavra. E se de preferência a cantina tem que ser de graça. Nós estamos assim, narcísicos demais. O nosso eu está tomando um espaço. E isso está, gente, afetando não só a membresia, está nos afetando também. Porque essas coisas que estão transformando os corpos lá fora são os mesmos movimentos que estão transformando os nossos também. Ah, eu vou na igreja hoje não. Daí o irmão fulano vai pregar. Tem que ser o pastor fulano. Nós estamos também nesse movimento. E desta maneira, a gente vai tirando aquilo que é essencial
e colocando aquilo que é material. Isso é materialidade. E o materialismo, ele está tomando espaço nas nossas vidas. Porque nós precisamos tamponar uma falta que é em nós, e que é uma falta até Jesus voltar a concluir a obra em nós, porque com a queda, com o pecado, nós nos tornamos pessoas faltosas. A falta em nós. Por isso que a gente quer colocar um monte de coisa para ver se complementa. E a gente põe no cabelo, põe no olho, põe na boca, põe no dedo, põe no dedinho do pé. E a gente fala, tá, isso faz parte. Porque a gente vive na tentativa de colocar. E tem outros que negam a falta. A falta existe, mas nega. Eu quero saber da coisa, vou largar, vou ligar para mais nada. Eu vou viver nesse mundo, assim, deixando a vida me levar. Queridos, aí vem o consumismo, né? Porque para a gente colocar essas coisas no lugar, tem que consumir. Tem que consumir. E aí o consumismo vem. E para a gente pensar numa sociedade consumista, você tem que pensar só em você. Porque se eu sou narcísica, eu penso em mim. Então eu compro para mim, eu quero as coisas para mim, e aí vem o individualismo. Que é um dos grandes problemas que está nos afetando. Nós somos seres de corpo solitários. Nós somos seres de um corpo, mas somos solitários. Verdade ou não é? Ou você lá na sua igreja pode contar qualquer coisa para qualquer pessoa da sua igreja? Tem gente que para ninguém. Talvez você tenha alguém, uma, duas. Porque o individualismo está tomando conta da nossa história. Queridos, nós estamos em competição nas igrejas. Tem cidades aí que estão fazendo cada vez mais marketing possível. Mas não marketing por uma questão de reino. Marketing por uma questão de audiência, número. Nós temos marketing por uma questão de arrecadação também. Esses dias eu recebi no meu quintal, achei muito interessante, um panfleto, quase morri. Um panfleto de farmácia. Vocês já viram esse tabloide da Casa da Dalto? Das lojas americanas? Era de uma farmácia. Aí tinha lá paracetamol. 99. Exatamente. Você viu também? Que horror. 99. Você não é doente, mas se você precisar, você já vai ter em casa, porque não vai ter Supermercado de farmácia, é. Supermercado. farmácia fazendo tabloide. Por quê? Porque já descobriram que nós precisamos consumir. E seja lá o que for. Até remédio, sem precisar. Nós estamos nesse meio. E se eu perguntar para vocês, quem que estava saudável, mas trouxe um remedinho na bolsa, não precisa responder. Não precisa responder. Queridos, a cruz lá da quermesse, que estava sendo vendida na promoção, nós estamos fazendo isso. Por quê? Estava saudável, não? E trouxe assim mesmo? Não, porque a pessoa está fazendo tratamento, né? Tem que carregar mesmo. Queridos, olha só, a quermesse lá, o que estava sendo feito lá na quermesse, nós estamos fazendo também. Nós estamos barateando. Eu quero compartilhar com vocês sobre algo caro. E Jesus, ele vai apresentar o reino de Deus como algo caro, algo de muito valor. E aí nós estamos diante daquilo que a palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus fala de coisa cara, ela não fala de coisa oferecida do jeito que a gente anda oferecendo. Quando eu falo nós, eu falo a igreja evangélica no Brasil e no mundo. Algo caro não é algo que você fica fazendo promoção de 24 vezes sem juros. Algo caro não é algo que você oferece igual manjuba. Quem já morou no interior sabe que tem gente que passa lemanjuba, e quem quer manjuba e oferece, e você não quer, e o sujeito quer jogar manjuba em cima de você, e você não é peixe de feira. Não é peixe. Manjubinha. É um peixinho. Quando você crescer, você vai comer. Queridos, Jesus não é um peixe de feira, o reino de Deus, ele é algo caro. A Bíblia fala que um homem que seguia Jesus, ele disse assim, olha, as raposas
Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É caro. Nós somos esposos de pastores, nós sabemos como é caro o reino de Deus, como tem um custo. E isso não é porque ele nos enganou. Ele disse isso há muito tempo. Ele falou assim: olha, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Se você quer me seguir, no conta que você sempre terá um travesseiro confortável. Às vezes eu tenho até vergonha de falar isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida tranquila. E eu fico pensando se isso é uma coisa da vida de todos. Mas cada um tem a sua aflição. E não quer estar no meu lugar. Entendem? Sim. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de uma diversidade de circunstâncias que podem nos assolar. E se nós não tivermos essa alegria, que é cristocêntrica, que é em uma pessoa, nós não vamos resistir. Jesus, ele despede muito mais gente do que chama. Ele despede multidão. Ele chama um aqui, chama outro ali, mas quando ele está diante da multidão, ele faz o quê? Pode ir embora. Ele despede muito mais do que chama. E ele trabalha com a lógica do construtor. Ele diz assim: nenhum construtor senta para edificar uma torre sem fazer cálculo. Porque ele pode começar a construir essa torre e não dar conta. Falta recurso. Nós entramos numa embarcação que nós temos que saber quanto que custa. Senão a gente vai querer desistir no meio do caminho, igual tem muitas aí. Igual tem muitas. Por aí. Desistir no meio do caminho. Jesus, ele trabalha com a lógica do general. Ele fala que nenhum general vai para a guerra com seus soldados sem antes saber quantos soldados tem lá no outro exército. Você sabe quantos inimigos estão trabalhando para que você desista do ministério? Você já fez cálculo disso? Você já fez cálculo de quanto que custa? Porque se você fez cálculo de quanto que custa, você está consciente e sabe que é assim mesmo. Mas se você não faz cálculo, você fica sempre na expectativa de que alguém vai doar algum materialzinho para você. Lá em casa não chega nada. Chega na sua? Chega paciência, tolerância, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que produz em nós alegria. Graças a Deus. Queridas, Jesus, ele é muito sábio quando ele aponta para nós que não será tão simples assim. Para contrapor a ideia do nosso mundo, que é um mundo narcisista, materialista, individualista, consumista, Jesus, ele vai traçar para nós uma parábola linda, e eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 45 ao 46. Mateus 13, 45 a 46. Que nos diz assim, amém? Amém. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Feche os seus olhos, eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que tudo aquilo que a gente está ouvindo possa ser transformado em corpo, em nós. Porque senão fica puro conhecimento, tal qual de muitos aí que não tem nem Jesus. Querido Deus, a tua semente é uma semente preciosa. Amém. Por isso o inimigo tenta roubá-la, para que não produza fruto em nós. Em nome de Jesus, eu te peço que esta semente ela possa produzir no nosso corpo ações, frutos dignos de arrependimento. Amém. Pedimos no nome dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa parábola, irmãos, ela é linda porque ela vai trabalhar o reino. Um comerciante, ele encontra uma pérola de grande valor. E a Bíblia fala que ele desfaz de tudo o que ele tem
causa desta pérola. E esta pérola, ela é uma pérola que representa o reino. E o reino aqui, a palavra basileia, ela não está falando de reino num sentido de extensão, de nação, político. Ela está falando no sentido de governo. É Jesus, o rei, governando a minha vida. E não é um reino qualquer. Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Não é do mesmo jeito que o mundo vive. Nós vivemos muitos conflitos porque nós estamos numa terra sendo norteados por uma série de pensamentos que vai modificando o nosso corpo. E com isso precisamos nos alimentar de uma palavra que é totalmente contrária a isso que nos movimenta aqui na terra. Por isso que Jesus, quando ora, ele fala assim: Pai, livre-os do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno, do mal. Por que Jesus ora assim por nós? Porque ele sabia que seria um grande desafio para nós. E aqui nós vemos o reino de Deus, o governo de Deus sobre nós. É quando nós permitimos que ele seja o nosso líder. Mas não o nosso líder na nossa maneira de pensar, mas no nosso corpo. Do tipo assim: eu estou aqui porque eu orei perguntando a Deus se era da vontade dele. Eu trabalho ali porque eu orei perguntando a Deus se era da vontade dele. Eu fiz uma viagem porque eu orei perguntando a ele se era da vontade dele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo porque eu pedi a Deus que me desse a sua orientação. Queridos, é sermos dependentes. É o que o texto que nós falamos lá atrás: bem-aventurados humildes de coração, que dos tais é o reino dos céus. O dos tais é o reino dos céus, por quê? Dos humildes. Os humildes são os dependentes. É aqueles que reconhecem que sem Deus nada se pode fazer. Filipenses 2,6 fala que Paulo, ele elabora ali um texto a respeito da mente de Cristo. E fala que Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele saiu do seu trono e ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Se ele não considerou ser igual a Deus algo para a sua vida, é porque ele estava abrindo mão daquilo que ele tinha de muito valor. Por quê? Por você, pérola preciosa. O mercador, que quando descobre a pérola preciosa, ele não abre mão de tudo o que ele tem por aquela pérola. Jesus, ele fez isso primeiro. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha, porque ele viu em nós algo de grande valor. Adão, lá no Éden, me chama muita atenção que ele fez o oposto. Pensa comigo. Adão está lá no Éden, Deus disse: não pega do fruto dessa árvore aqui não. Aí vem o diabo lá e conversa com ela: não vai pegar não? É porque se vocês comerem esse fruto, vocês vão ficar sabendo igual a Deus. Adão queria ser igual a Deus. Esse é o nosso problema. Nosso problema é ser igual a Adão e não igual a Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, abriu mão disso, se transformou em gente e veio aqui. E nós vivemos uma vida querendo transformar a nossa vida deusificada. Então nada pode nos acontecer. Nada pode. Esse foi o grande problema do Adão. E esse é o nosso problema. Querer ser igual a Deus. Então a gente julga, a gente faz coisas que não devia, a gente... Só o sangue de Jesus. Nós seres humanos, né? Ele desobedeceu e ele caiu. Jesus, ele trocou a sua justiça, trocou a sua glória,